quarto episódio dessa série sobre o câncer. Já falei sobre os sintomas, o diagnóstico, a cirurgia e a radioterapia. E agora a quimioterapia para o tratamento de um astrocitoma, que é um tipo de glioma, câncer da célula da glia na cabeça do meu marido, Johnny. Antes de começar a quimioterapia, teve a palestra, como sempre tem, é um protocolo do ICESP. Então, antes de iniciar uma nova etapa do tratamento, tem uma palestra com os psicólogos para a gente receber orientações, saber um pouco como vai ser o processo, o que pode acontecer e como o ICESP pode nos ajudar a passar por isso da melhor forma possível. O ICESP é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde o meu marido está até hoje sendo acompanhado. O protocolo estabelecido para a quimioterapia dele foi o PCV em 6 ciclos. P de pato, C de casa, V de viagem, PCV. Que é de acordo com o nome dos medicamentos, eu imagino, porque um dos medicamentos é o procarbazina, o C é a lomustrina, então não sei porquê. E o V é a vincristina. Então foram os 3 quimioterápicos utilizados nesse processo da quimioterapia dele. Foram ao todo 9 meses de quimioterapia. Ele começou o processo no dia 19 de julho de 2018 e terminou no dia 26 de abril de 2019. Foram então 6 ciclos. Como que funcionou mais ou menos esses ciclos? Cada ciclo tinha duração de 29 dias, com 2 semanas de intervalo entre cada ciclo. Isso era o protocolo estabelecido. Mais pra frente eu vou falar que entre um ciclo e outro precisou esperar um pouco mais por conta da taxa de plaquetas no sangue. Foi diminuindo, tinha que esperar aumentar para poder começar um novo ciclo. Começa o tratamento com a lomustrina, que é um quimioterápico via oral, mas que ele recebe lá no ICESP, lá no hospital. O Johnny disse que são mais ou menos uns 10 comprimidos que eles dão num copinho para ele tomar tudo de uma vez. Só que antes disso, tem uma aplicação intravenosa na mão de anti-enjoo e antialérgico. Então ele chegava no hospital, passava pela equipe de enfermagem todas as vezes para verificar como que estava a saturação, a pressão, a temperatura, sempre perguntavam como que ele estava, se ele estava sentindo alguma coisa, como foram os últimos dias em casa, se está indo ao banheiro normalmente, como está o apetite, o sono, antes dele poder entrar para a sala onde é feita a aplicação da quimioterapia. Então essa lomustrina ele tomava no dia 1 do ciclo. Aí passava uma semana, do dia 8 ao dia 21 do ciclo, ele tomava em casa procarbazina, que é um medicamento via oral. Ele tinha para tomar no ciclo 35 comprimidos, então intercalava, um dia ele tomava 2, um dia 3, um dia 2, um dia 3, até dar o total de 35 comprimidos. Isso acontecia do dia 8 ao dia 21 do ciclo, portanto por 14 dias. E o último quimioterápico, que é a vincristina, essa é intravenosa, então ele tomava no hospital também 2 vezes no ciclo, no dia 8 e no dia 29. Então, era todo aquele procedimento, vai até o ICESP, passa pela equipe de enfermagem, vê se está tudo ok, entra, eles aplicam intravenoso o anti-enjoo e o antialérgico e depois o quimioterápico. Então, dependendo do tipo de quimioterapia que você recebe, você pode ficar muitas horas lá recebendo a quimioterapia ou não. Então, pelo que eu vejo de câncer de mama, você fica o dia inteiro lá, um processo um pouco diferente desse do Johnny, que ele ficava entre 1 e 3 horas para receber a quimioterapia, dentro de todo o processo, né? Então não era muito demorado, era obrigatório ter um acompanhante, eu sempre ia com ele, acho que a Luísa, minha irmã, talvez tenha ido algumas vezes, o pai dele eu sei que foi algumas vezes também. Dá para perceber que é um pouco complicado essa questão dia 1 do ciclo, dia 8, dia 9, dia 21, então a gente montou um cronograma em casa, que é aquela agendinha que você imprime em branco do Google, né, com os dias da semana e do mês, e aí eu ia colocando, por exemplo, dia 19 de julho, foi o dia 1 do ciclo, ele começou tomando lomustrina via oral lá no hospital. Aí depois, no dia
8 do ciclo, que foi o dia 26 de julho, ele tomou o Procarbazina bioral em casa, 2 unidades, e foi até o ICESP tomar a primeira dose do Vincristina. E aí depois, nos dias 9, 10, 11, ia colocando 3 unidades de Procarbazina bioral, depois 2 unidades. Então, sempre antes dele tomar alguma coisa, antes de fazer qualquer coisa, ele olhava aqui pra gente garantir que estava fazendo tudo certinho e 100% de aproveitamento. Deu tudo certo, 2 pessoas conferindo, foi jóia. Então, esse cronograma seguiu aí por meses da gente não esquecer de nada, não confundir, não trocar nenhum remédio, enfim. Nessas 2 semanas de pausa entre cada ciclo, ele fazia um exame de sangue para verificar como estava a taxa de hemoglobina, das plaquetas, tudo, e depois passava com a oncologista, a doutora Veridiana, para ela analisar o exame e definir se seguia com o protocolo, se adiava um pouquinho mais. Então, foi preciso adiar o ciclo 4, então quando terminou o ciclo 3, o exame de sangue apresentou um nível de plaquetas de 39 mil por milímetro cúbico, e o normal é entre 140 e 450 mil. Então ele estava com 39 mil, adiou em uma semana, e aí refez o exame de sangue e chegou em 160 mil, deu para continuar, fez o 4º ciclo. No 5º e no 6º ciclo, a quantidade de procarbazina de um dos quimioterápicos foi reduzida. Então ele estava tomando 35 por ciclo, ele passou a tomar 28, então era 2 todo dia, uma pessoa intercalar entre 2 e 3. E o 6º ciclo também foi adiado em uma semana, porque o nível de plaquetas dele chegou em 18 mil, acho que foi o mais baixo, chegou pelo menos de todos os exames de sangue que a gente tem o resultado, deu uma olhada, o mais baixo que chegou foi 18 mil. Lembrando que o mínimo dentro do padrão, né, de uma pessoa que não está passando por isso, é 140 mil. Então, espera uma semana, se precisar esperar um pouco mais, mas no dele sempre esperava uma semana, refazia o exame, chegava no valor mínimo aceitável e ele continuava o protocolo de onde ele tinha parado. O ICESP dá algumas orientações gerais antes da pessoa começar a quimioterapia. Então aqui são 12 páginas de orientação que o ICESP deu. Então eu vou passar algumas orientações que eu acredito que acabam sendo um pouco padrão para boa parte das pessoas. Então, precisa ter um acompanhante maior de idade em todas as sessões. Se alimentar bem, mesmo que não haja apetite. Tomar muito líquido. Fazer bochecho com bicarbonato de sódio 6 vezes ao dia. Isso eu acredito que seja dependendo do caso, provavelmente para evitar o surgimento de alguma ferida, como a imunidade está baixa, né? Hidratante diariamente nas mãos e nos pés e hidratar os lábios também. A gente comprou um protetor labial. Abaixar a tampa do vaso e dar 2 descargas, principalmente nos dias após cada sessão de quimioterapia. Eu acredito que deva sair alguma coisa pela urina. E tinha outros tipos de orientações para o caso de alteração no paladar, prisão de ventre, diarreia, náusea, vômito, como você driblar um pouco esses sintomas, né? Falava a questão da higiene para proteger a imunidade. Então, a questão de lavagem das mãos, de higienização de frutas, verduras e legumes, evitar o contato com as pessoas, principalmente crianças que tomaram vacina, pessoas com algum tipo de alguma doença, né? Algo que possa ser contagioso, e evitar aglomerações. Verificar a temperatura corporal com frequência, não podia passar de 37,8. Caso ele passasse de 37,8, ele deveria ir até o CAIO, que é o pronto-socorro do ICESP. Evitar lâminas de barbear, evitar se cortar de forma geral, né? E praticar atividade física leve. Então, esses é um resumão aqui das orientações. Como tinha alguns detalhezinhos, o Johnny estava sozinho em casa, eu tinha que ir trabalhar todo dia. Eu montei, isso foi um pouco cruel para ele, mas eu montei um cronograma de atividades diárias, onde eu separei de acordo com o horário que ele acordava e mais ou menos o horário que ele costumava fazer as refeições, para ele lembrar que tinha que medir a temperatura, que tinha que lavar bem as mãos, tinha que tomar água, depois de escovar os dentes, fazer o bochecho com bicarbonato de sódio. Ele fez ao longo dos ciclos e nunca apareceu nada. Então eu coloquei algumas coisas para a gente tentar evitar efeitos colaterais desagradáveis durante esse processo. E ele ia dando tiquezinho em cada atividade que ele fazia. No fim do dia eu conferia, brincadeira, não conferia, ele ia fazendo
por conta própria mesmo. Mas foi isso. E eu também baixei algumas receitas para pacientes oncológicos em situação de quimioterapia, caso ele tivesse, mas não precisei utilizar. Ele enjoou bastante, assim, além dos medicamentos que ele já tomava, e toma até hoje, lamotrigina e clobazam, foi receitado ondansetrona, que é o Vonal, remédio para enjoo, e a dipirona, caso ele tivesse dor de cabeça. Ele teve bastante enjoo, esse Vonal ele precisou mesmo tomar várias vezes, só vomitou uma vez durante o processo de quimioterapia e enjoou de várias coisas, principalmente carnes. A gente já não tinha o hábito de consumir carne todos os dias, a gente procura variar bastante a alimentação, a gente tem uma alimentação bem rica em frutas, verduras e legumes, mas ele enjoou. Eu não lembro a ordem, mas acho que começou com frango, aí não podia mais ter frango, aí depois não podia mais ter carne, aí depois não podia mais ter ovo. E aí a gente foi adaptando para suprir as necessidades nutricionais e garantir. Fora isso, de sintoma, ele não teve febre, não teve sangramento, enjoo, náusea, falta de apetite, seletividade de apetite, na verdade não foi bem falta. Se fosse besteira, Pringles, ele queria todo dia, né? Sonolência, acho que é o normal, e sensibilidade na ponta dos dedos, isso acho que é neuropatia, uma das possibilidades de efeitos colaterais, e ele tinha como se tivesse raspado a ponta dos dedos, não sei, ele tinha uma sensibilidade na ponta dos dedos. Durante esse processo de quimioterapia, não é nem durante o processo de quimioterapia, mas principalmente no processo da quimioterapia, ele perdeu 20 quilos. Então, considerando o peso que ele estava na época que ele fez a cirurgia e o peso que ele estava em abril de 2019, o peso não é uma coisa que a gente ficava controlando, ele pesava sempre lá no hospital, mas não era uma coisa que a gente levava muito em consideração, até que ele começou a aparecer de fato que estava bem mais magro. E aí a gente foi pesar e a gente se deu conta que ele tinha perdido em média 20 quilos até o final da quimioterapia, mas ele tinha esses quilos para perder, né? Então não chegou a ficar com aspecto de doente. Durante todo o tratamento não teve nenhum momento que eu olhava para ele e falava, nossa, meu marido está doente. Não, ele teve o período pós-cirúrgico, que ele ficou inchado e tudo, mas ele é um paciente muito fácil de lidar, na verdade. Ele não reclama, ele não reclama de dor, eu sempre pergunto se ele está sentindo dor, alguma coisa. E não é chato, não reclama para tomar remédio, para fazer as atividades. Durante todo esse processo a gente seguiu fazendo atividade física, claro, durante a quimioterapia bem menos, ele caminhava devagar na esteira, ele caminhava jogando videogame, na verdade, só para dizer que estava fazendo alguma coisa. E foi sempre muito fácil essa nossa convivência durante o período de tratamento. Então, da quimioterapia, acho que foi isso. Eu vou colocar algumas fotos assim também da minha vivência nesse período de quimioterapia, né? Tinha uma sala de espera pra gente ficar lá, com uma televisãozinha, e tinha um lanchinho também, então tinha para os pacientes e tinha pra gente também. Então eu sempre passava com um chazinho, um biscoito, e eu acho que é um cuidado bacana, assim, pra ter nesse período que a gente tá lá. Então não foi um período assim extremamente sofrido pra gente, pra nossa vivência. Terminamos a quimioterapia, depois mais pra frente ainda tem algumas surpresas, temos Chivanoma, temos herpes zoster e temos como que a gente está hoje, o que está acontecendo. Muito obrigada e um abraço.